Quando a Bíblia fala de forças espirituais do mal, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, ela não está se referindo diretamente ao líder Satanás, mas sim aos seus subordinados. Estamos falando de seres espirituais malignos, demônios, ou como o Novo Testamento também os chama, espíritos imundos. É crucial que compreendamos quem eles são, como agem e, o mais importante, como enfrentá-los. A palavra demônio vem do termo grego daimônio, que tem uma longa e complexa história na língua grega. Ela designa um tipo de ser espiritual que os antigos consideravam como sendo em parte divino, parte humano e que muitas vezes eram adorados ou temidos. Na verdade, a maioria das religiões pagãs ao longo da história girava em torno de reconhecer esses espíritos e tentar agradá-los ou pelo menos evitar sua ira. Então veja, isso não é uma coisa nova, é algo que acompanha a humanidade há séculos. No Novo Testamento, esses seres são chamados também de espíritos malignos ou imundos, e esses termos são usados de forma equivalente. Nos evangelhos sinóticos, por exemplo, onde o escritor se refere a um demônio ao descrever determinado evento, outro relata o mesmo episódio usando a expressão espírito imundo. Eles são termos intercambiáveis. Mais uma vez, quero enfatizar, não falamos do próprio Satanás, o príncipe das trevas. Também não estamos falando de anjos. Estamos tratando de uma categoria distinta de seres espirituais. Pelo que entendo, eles não são anjos. Agora, que fique claro, isso não é importante para que alguém seja liberto, mas, ao longo dos anos, observei algumas distinções, diferenças importantes. Os anjos habitam nas regiões celestiais, os espíritos malignos são presos à terra. Anjos, ao que tudo indica, têm asas, voam. Porém, os espíritos maus, até onde sabemos, não voam, eles andam. Jesus confirma isso quando disse que o espírito imundo anda por lugares áridos buscando repouso. Anjos têm os seus próprios corpos e não teriam nenhum motivo ou desejo de habitar dentro de um corpo humano. Já os demônios ou espíritos malignos são espíritos sem corpo e que desejam com intensidade habitar um corpo. Sua preferência, evidentemente, é o corpo humano, mas, como vemos nos evangelhos, se não podem habitar uma pessoa, preferem entrar até mesmo em porcos, antes disso do que ficar sem corpo. Mas por quê? Porque sem um corpo não conseguem expressar sua natureza. Por exemplo, o espírito da blasfêmia precisa de uma língua para blasfemar. O espírito da dúvida precisa da mente para questionar. O espírito da luxúria precisa de um corpo, de membros físicos para desejar. O espírito do alcoolismo precisa de órgãos físicos apropriados para ansiar e consumir a substância. Eles dependem de corpos para se manifestar. Agora, quanto à origem dos demônios, esse é um tema que a Bíblia não aprofunda e que, na verdade, não é a pergunta mais importante. Jesus expulsou demônios aos milhares, mas em nenhum momento do seu ministério público ele parou para explicar de onde eles vêm. A questão fundamental que nos diz respeito diretamente não é saber de onde vêm os demônios, mas sim como nos livrarmos deles. E quanto a isso, a Bíblia é bastante clara. No Novo Testamento existem 3 expressões que a Bíblia usa para descrever uma pessoa que está de alguma forma sob a influência, poder ou controle de um espírito maligno. De forma resumida, 1. Ter um espírito imundo ou demônio. 2. Estar em um espírito imundo ou demônio, o que em português moderno poderíamos chamar de estar sob a influência de. E por fim, o verbo grego daimonizomai, que significa literalmente ser demonizado. Esse verbo vem diretamente do substantivo daimonion, demônio. Ser demonizado, daimonizomai, é o verbo derivado do substantivo.
Agora, em muitas traduções bíblicas tradicionais em português, como a ARC ou a ARA, esse verbo grego geralmente é traduzido como possesso por demônios, o que é uma tradução desastrosa. Confunde mais pessoas do que podemos imaginar. Porque o verbo possuir em português, assim como possess em inglês, transmite a ideia de posse total. Se eu digo que possuo uma Bíblia, então ela é inteiramente minha. Cada página, cada versículo pertencem a mim. Não existe posse compartilhada. Ninguém mais tem direito a nem 15 páginas dela. É totalmente minha. Então, quando alguém pergunta, um cristão pode ser possesso por demônios? A resposta é, obviamente, não. Um cristão, por definição, pertence ao Senhor Jesus Cristo. E se ele pertence a Jesus, o diabo não pode possuí-lo. Isso está bem claro. Mas isso não significa que um cristão não possa ter áreas da sua vida que ainda estejam sob o controle ou influência de espíritos malignos. Isso mesmo. A pessoa pode ter se rendido sinceramente a Jesus, ter nascido de novo, ter sido transformada, mas ainda podem existir áreas internas que ainda não foram entregues ou permanecem vulneráveis, onde o Espírito Santo ainda não está em pleno controle. E talvez você me pergunte, mas irmã Renata, como é que você sabe disso? Bom, eu te testemunho que sei por experiência própria. Entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo em 17 de fevereiro de 2017. Foi sem dúvida uma conversão maravilhosa, uma transformação total de coração, mente e direção. No entanto, mesmo depois de anos caminhando com o Senhor, eu fui percebendo que ainda haviam áreas dentro de mim, onde o Espírito Santo ainda não tinha o controle pleno. Sim, eu havia me rendido a Jesus de forma total e sincera, mas existiam territórios, portas na minha vida interior que ainda não haviam sido completamente libertas, abertas e que estavam sob influência de algo que não vinha de Deus. Foi somente pela misericórdia do Senhor que essas áreas foram sendo expostas e tratadas. Lembro que há muitos anos, um homem de Deus, o profeta Edson, liberou uma palavra sobre a minha vida. Isso mesmo, ele me disse: você vai voar livre pelo mundo. Na época, eu não consegui entender exatamente o que o Senhor queria dizer com aquilo. Eu pensava, será que é literal? Será que é simbólico? O que será que o Senhor quer dizer? Será que é um chamado de missões para as nações? Mas hoje, depois de ter sido guiada pelo Espírito Santo para o ministério de cura, reavivamento e libertação, eu entendi. O Senhor estava falando de liberdade espiritual, liberdade do domínio das trevas, liberdade da opressão desses espíritos imundos, demônios, espíritos maus, as potestades do ar, os principados, justamente as forças que estamos expondo aqui nessa mensagem. É isso, meus irmãos. O cristão pode ter áreas da sua vida ainda sob influência de espíritos malignos. Essas áreas são vulneráveis, são brechas espirituais. E são exatamente essas brechas que os demônios procuram. Mas eu trago uma boa notícia. Jesus nos mostrou o caminho da libertação. E tudo começa com isso. Reconhecer quem são nossos verdadeiros inimigos espirituais e como enfrentá-los. Iremos aprofundar este tema no meu próximo podcast sobre demoniologia e libertação. Não perca!